Então, o que nos leva aqui, e vamos parar por aqui, eu acho, na doutrina da soteriologia chamada libertação. Essa é bem conhecida entre os evangélicos, especialmente, mas talvez não seja bem compreendida entre os evangélicos. E lembram que eu falei que uma está ligada à outra? Você vai entender que sim. Então, uma vez que você é adquirido, Deus lhe adquiriu, você foi liberto de alguma coisa, não é assim? Essa é a sequência lógica, certo? Então, a libertação, ela diz respeito a esse versículo aqui de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que o Filho? Porque ele é o caminho. Não existe nenhum outro. Por mais sincero e esforçado que sejam, Maria não liberta, Maomé não liberta, Allan Kardec não liberta, o pastor Fernando não liberta, mas o Filho liberta. E talvez o grande dilema seja entender do que ele nos liberta. E talvez pensar de que forma ele nos liberta. Nós vimos que o precioso sangue nos compra. Mas será que isso é toda a realidade de tão grande salvação? Eu creio que não. E nós vamos caminhar juntos aqui. O tema da libertação diz respeito especialmente de que forma nós somos libertos. E é isso que eu quero que você preste atenção. Na aquisição, o valor pago era o nosso intuito de destacar. Agora, na libertação, a forma como você é liberto, que eu quero lhe chamar a atenção. Muitas pessoas, equivocadamente, e isso em círculos evangélicos, entendem esse tema de libertação de maneira equivocada. Eles entendem que a ideia da libertação é por meio ou de um exorcismo, ou então de rituais de confissão, onde a pessoa confessa várias coisas para ela ser liberta de tudo aquilo. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes nem é por má fé, nem é por pessoas que querem enganar os outros, mas é por falta de conteúdo mais completo bíblico. Porque, logicamente, é muito simples de explicar. Pense, o precioso de sangue de Cristo tem valor perecível ou imperecível? Imperecível. Então, se nós dissermos que o sangue de Cristo é suficiente para nos adquirir e libertar, se nós estivéssemos colocando outras coisas lado a lado com o sangue de Cristo, nós não estaríamos acrescentando coisas à cruz de Cristo? Estaríamos, por mais que você nunca pensou nisso. Ah, não, mas é um complemento. Não, isso é acrescentar coisas. Então, um aspecto aqui presente, existem teologias chamadas de teologias da libertação. Entre essas teologias da libertação, existem várias frentes, algumas frentes católicas, algumas frentes evangélicas, mas eles dizem algumas coisas do tipo assim: libertos do quê? Do preconceito racial. Então, essa teologia da libertação, ela vai lidar com o aspecto racial. Existem teologias da libertação que tem um aspecto, o foco, na igualdade feminina. Então, é uma teologia da libertação que tem um aspecto profundamente feminista. E ainda existem outras teologias, supostamente da libertação, que eles vão lidar com a ideia de pobreza. Então, a libertação que esse mundo precisa ser liberto é da desigualdade social. Aí, se você ligou aqui uns pontinhos, você já conseguiu entender de como muitas coisas por aí fora funcionam. Não é? Nós não estamos dizendo que essas coisas estejam erradas em si. Lutar contra o preconceito racial? Claro que sim. Lutar contra a falta de igualdade entre homem e mulher no sentido de valor? Claro que sim. Lutar contra as desigualdades sociais? Claro que sim. Mas o ponto e o grande erro dessas pessoas é não entender que o aspecto da libertação, da condenação do pecado, ela engloba todo mundo. Negro, branco, pobre, rico, homem, mulher, criança. Você entendeu?
A Bíblia ela não fica fazendo esse tipo de setorização. O ser humano, ele é um na essência. Lembram do que nós lemos aqui em Apocalipse? Para libertar, para adquirir povos de toda raça, língua ou nação. Então, esse é o problema dessas supostas teologias de liberdade. Elas erram o alvo da liberdade. Enquanto elas pensam estar promovendo a liberdade, o que elas estão fazendo é promovendo a escravidão. Porque elas setorizam os homens, as mulheres, em categorias que a Bíblia não faz. A Bíblia nunca fez essa distinção entre raça, entre povos, no sentido de valor. Ok? Até aqui tranquilo? Então, algumas coisas são importantes. E aqui, como nós falamos, libertação de quê? De quê? Abra aí sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, dos versos 10 ao 11. Gálatas, capítulo 3, versos de 10 a 11. Aqui, se você conhece um pouquinho de Bíblia, você deve saber que Gálatas é uma carta que poderia ser resumida com o apóstolo Paulo chamando atenção para as pessoas que entenderam o Evangelho e receberam o Evangelho somente pela graça, por meio da fé, mas que estavam voltando atrás e querendo adquirir o Evangelho por meio da fé, mais alguma coisa. Então o apóstolo Paulo diz, espera aí, não foi assim que vocês receberam o nosso Evangelho. O nosso Evangelho prega Cristo crucificado por causa de pecados, e todo aquele que crê no Cristo crucificado e ressurreto, ele é salvo. Não por obra não por méritos, não por obras. Ele diz assim no verso 10, olha aí comigo. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo nitidamente a respeito da lei de Moisés, de cumprir a lei integralmente, como os judeus tentavam fazer com frequência, ele diz que esse tipo de postura, de posicionamento, é incapaz de alcançar salvação. Você percebe no verso 11 que ele diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Porque pela lei, pela obediência restrita a todos os mandamentos da lei, nenhum ser humano é capaz. Nenhum consegue se salvar, porque é impossível. Aqui nos nossos dias, nós poderíamos fazer uma aplicação às boas obras. Pessoas que se esforçam para ter uma boa conduta, e isso não é errado. Mas pessoas que fazem com o intuito de se tornarem merecedores diante de Deus. Então eles fazem boas obras para poder se comparar com a lateral, com os vizinhos. Eles fazem as boas obras para dizer assim, olha, na balança eu fiz mais coisa boa do que ruim. Então isso Deus tem que levar em conta. Essa seria a aplicação do nosso tempo para isso que Paulo está falando. Só que deixa eu lhe explicar o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. É assim. Ele diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, Êxodo 20, os 10 mandamentos, nos dão alguns mandamentos que são bem resumidos no sentido que dentro daqueles mandamentos nós temos princípios bem claros. Então, se nós estivéssemos aqui num tribunal e eu dissesse a vocês assim, queridos cidadãos, a partir de agora, nós vamos julgar a cada um de vocês pelas suas atitudes que são condenadas por esse juiz. E entre esses critérios de condenação, eu vou dizer apenas um e quero que você me diga com sinceridade. Qual de vocês aqui nunca mentiu? Ninguém? Então eu diria assim, só falei um.
Então, por meio desse um que todos vocês admitiram fazer, ou não fazer, né? Não mentir, todos vocês admitiram mentir, no tribunal, o que eu devo falar? Inocente ou culpado? O que eu devo falar a vocês? Culpado. Culpado. E você quer ainda que isso fique mais difícil? Tiago capítulo 2:10, ele diz assim: se você diz não tropeçar nos mandamentos, mas tropeçar em um só, você é culpado do pacote todo. Seria mais ou menos o seguinte, você dizer assim, eu nunca matei. Muito bem, mas você já mentiu? Já. Então a sua condenação é do mesmo jeito que a do assassino. Não num nível de consequências terrenas, mas diante do juiz que condena. Então, a maldição da lei é essa. Não existe nenhum ser humano que possa dizer, diante de Deus, que é livre, que não é condenado. Percebeu a profundidade disso? Complexo, né? Fácil de engolir? Não. Então, nós somos libertos, em primeiro lugar, da maldição da lei. A maldição que está sobre todo aquele que não cumpre os mandamentos como deveria. E isso inclui todos nós. Mas tem mais uma coisa que nós somos livres. Abra aí em Gálatas capítulo 4, se você já estava no 3, o 4 vai ficar fácil. Gálatas capítulo 4, versos 5 e 6. Olha o que ele diz, verso 5. Para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. A ideia é que nós não precisamos mais viver como aquelas pessoas que têm regras e são oprimidas por cumprir as regras. Por exemplo, precisamos guardar o sábado. No sábado não pode ser feito nada, porque se fizer alguma coisa você vai ser condenado, porque você vai ser... Não. As seitas, elas oprimem as pessoas, porque as seitas, elas colocam uma série de regras para que você possa alcançar favor diante de Deus. Enquanto o cristianismo diz assim, Cristo veio para lhe libertar disso. Cristo veio para que você não precisasse ser oprimido por isso. Ah, mas aí a pessoa vive de qualquer jeito. Isso é matéria para outro momento, mas não, porque a ideia é, aqueles a quem Cristo resgata, Ele resgata para que vivam em novidade de vida. Aqueles que verdadeiramente foram resgatados, o seu interior é transformado. Então ele não fica mais querendo agradar exteriormente, mas ele sabe que de dentro precisa haver a transformação. É verdade que essa transformação, muitas vezes, por ser em conta de nós, pecadores, ela não é perfeita. Ela não é muitas vezes como deveria, mas ela gradualmente precisa acontecer. Se o processo não está lá de forma nenhuma, talvez seja a hora de você desconfiar se a sua fé foi verdadeira. Não é a velocidade, mas é a direção. O que nos leva aqui à ideia de como fomos libertos, como somos libertos. Nós vimos aqui na aquisição que a aquisição tem como característica o valor pago. E agora na libertação, lembram que eu falei no começo? O que eu quero que você enfatize é isso. De que forma você é liberto? Por quê? Porque lembre que a ideia da maldição da lei é o quê? Ninguém é capaz de fazer tudo de maneira perfeita para alcançar o favor de Deus. No entanto, alguém precisava cumprir toda a justiça. Precisava viver como um homem reto, justo, íntegro, que Adão deveria ter vivido. Por isso nós chamamos de Cristo de segundo Adão. Cristo veio fazer o que Adão não conseguiu.
Assim como Adão é representante da humanidade em pecado, Cristo é o representante da nova humanidade. Então, como isso acontece? Abra aí em Gálatas capítulo 3, volte novamente. 3:13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. E agora ele diz de que forma? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Compreendeu o que é a cruz? A cruz é a expressão mais clara da justiça de Deus condenando o pecado e do amor de Deus ao entregar o Filho para substituir o nosso lugar. Entendeu? Jesus substituiu você, ele trocou de lugar. Agora você tem os méritos de Cristo que são vistos por Deus e ele levou os seus méritos que mereciam a condenação, que não eram méritos, na verdade. Então, note que para que a condenação fosse justamente cumprida, porque Deus não passou a mão e disse assim: isso está errado, o pecado é uma ofensa contra mim, mas eu vou relevar, porque afinal de Deus eu sou amor. Não é isso que as pessoas falam? Claro que Deus é amor, mas a justiça está no mesmo nível. A justiça de Deus é amorosa, ou o amor de Deus é justo. Você entendeu? Isso é aquilo que nós chamamos de atributos de Deus. Os atributos de Deus não são fatias de um gomo de laranja menores, eles são plenos. Então o amor de Deus é santo. A santidade de Deus é amorosa. A justiça de Deus é santa. A santidade de Deus é justa. Entendeu? Então, nesse aspecto, a condenação precisava ser cumprida. E alguém precisava pagar esse preço. Alguém precisava ser punido. E a cruz é onde a justiça e o amor são demonstrados. Porque nela Cristo pagou o preço da maldição e se tornou maldição em lugar de todo aquele que crê. Só existe essa forma de libertação. E essa forma de libertação é completa e suficiente. Não é a libertação de Cristo, mas a procissão de não sei quem. Não é a libertação de Cristo, mas o pagamento de promessa não sei de quem. Não é a libertação de Cristo, mas a caminhada dos legendários. Fiquei sabendo esse fim de semana aí, que tem até isso. O pessoal fazendo, não, mas não é para isso, é para a gente fazer um esforço a mais. Você já pensou? Cristo na cruz, sofrendo, sendo humilhado, esbofeteado. E aí você chega, é como se você chegasse diante dele e dissesse assim: Senhor, isso não é suficiente, deixa eu contribuir um pouquinho. Isso é loucura. Isso é desmerecer o preço pago pelo Filho em seu lugar. A cruz, a libertação, ela foi completa e suficiente. Completa, não precisa mais nada ser acrescentado, e suficiente porque ela fez o que precisava ser feito diante de Deus, pagar a justiça. Segundo o texto que nós lemos aqui, de Gálatas capítulo 3, todas as pessoas estão debaixo da maldição da lei. Aquelas que sabem e aquelas que não sabem. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 2, a consciência acusa, mesmo aqueles que não têm lei, de coisas certas e erradas. Então, todos estão debaixo da maldição da lei. E dessa forma, todos são considerados condenáveis. Percebeu como não sobra espaço para você dizer assim: ah, mas eu não merecia. Você está debaixo da maldição. E por causa da transgressão, que é outra palavra usada para pecado, você é condenável. Então a libertação diz respeito ao aspecto de ser livre disso. Livre disso. Quando você pensar em libertação espiritual, libertação evangélica, pense em Cristo pagando o preço pela maldição no seu lugar. Não deixe que essas coisas de moda que vêm e parecem ser atraentes, mas é legal, eu vou ficar 30 minutos cantando uma música em 2 notas só até eu entrar em... Corra disso. O que Cristo fez é suficiente. E se você não tiver convicção disso,
é muito provável que você vai ser, como o apóstolo Paulo fala, levado por todo o vento de novo ensinamento. Então vem um novo ensinamento, você vai. Daí você diz, olha que legal, eu sinto calor, eu sinto emoção, eu sinto... Aí vem, depois de um tempo passa. Porque sentimentos são bons, mas quando eles não têm a condução certa, apropriada, eles esmurecem. E aí você descobre uma coisa nova, diferente. Até que por tantas novidades você está indo, que talvez seja exatamente o que o apóstolo Paulo fala nessa carta aos Gálatas. Por que vocês não ficam no evangelho como foi ensinado a vocês? O que nos leva aqui à conclusão. A doutrina da libertação mostra dois lados importantes da mesma moeda. Então imagine uma moedinha. Imagine que de cada lado da moeda tem um símbolo, não tem? Você pegar uma moeda, de um lado geralmente tem um bicho, do outro o valor, né? Então imagine essa moeda da libertação, uma moeda que de um lado está escrito assim, libertos da maldição da lei. E do outro lado, você vai ver assim, Cristo trocou de lugar com você. São os dois lados da mesma moeda. E ao compreender corretamente o que Cristo fez, você vai perceber que qualquer acréscimo é desnecessário e ofensivo. Desnecessário e ofensivo, porque a obra de Cristo é suficiente e completa. Deixa eu lhe dizer aqui para nós chegarmos ao fim. A lei, ela funciona como um executor. A lei de Deus, os mandamentos, os princípios, os mandamentos especificamente, eles não salvam, mas ele diz o que é exigido. E uma vez que você não consegue cumprir o que é exigido, você está debaixo da maldição da lei. Então, é como você ir no hospital fazer uma tomografia. Quem já fez aí? Aquele tubo desesperador, né? Muda de assunto, né? Mas enfim, você entra naquele tubo e você acha que você naquele tubo vai sair com todas as respostas. E de fato você sai com muitas delas, mas não resolvidas. A tomografia aponta o seu problema, mas ela não lhe cura. Assim é a lei. Assim é quando você vê os mandamentos de Deus apontando o que você deveria fazer, mas você vê que você não consegue. Ah, mas então depois que nós cremos, depois que você crê em Cristo, você é habilitado para obedecer para a glória de Deus. Não para méritos, mas porque você creu. Porque você foi adquirido para fazer parte da família. E como um filho amado que valoriza o seu pai, agora você quer obedecer por gratidão, não por merecimento. Certo, queridos? Semana que vem a gente termina essa parte, acho que vai ficar até mais curta, que é a doutrina da redenção. E se eu puder dar aqui um spoilerzinho, a redenção, ela é a união dessas duas. Porque a redenção é o quadro mais aberto. Seria como se nós olhássemos a redenção na parte de cima do guarda-chuva e a libertação e aquisição embaixo deles. Fazem parte do mesmo sistema, mas a redenção ela aborda de maneira mais generalizada, mais geral. Certo? Alguma pergunta? Não? O microfone está aqui, ó. Vou até ligar. Então vamos orar? Feche seus olhos por mais um instante. Deus, graças te damos, porque não foi por meio dos nossos méritos, não foi por meio do nosso poder, dinheiro, influência, mas pelo precioso sangue do teu Filho, santo, puro e incomparavelmente valioso. Obrigado por ter nos adquirido, por ter nos libertado da maldição da lei, por ter nos libertado da condenação do pecado que paira sobre a maldição. E nos ajuda a termos vidas transformadas, começando pelo um correto entendimento do que nós fomos libertos. Um real entendimento do valor que foi pago pela nossa vida. E que nós possamos, humildes, reconhecer que não é nós que temos valor, mas é o Senhor que nos amou primeiro e nos resgatou, enquanto ainda éramos cegos e perdidos. Graças te damos e te pedimos sabedoria e coragem para falar disso, para falar da beleza de tão grande salvação, para falar
do assunto mais importante na Terra, no planeta, que é a salvação por meio do teu Filho Jesus, o qual nós reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. E é por meio dele que nós oramos. Amém, queridos.